Sabe, existe uma rocha bem comum que a gente encontra por toda parte, que guarda um segredo. Um segredo sobre a idade do nosso planeta. E é justamente sobre ela que vamos conversar. Vamos ver como o calcário, essa rocha, se torna um desafio e tanto para a ideia de que a Terra tem uma história geológica curta. Então, para a gente começar, o que é exatamente o calcário? Bom, de forma bem simples, é carbonato de cálcio. Pensa no material que forma as conchas do mar, os corais. É basicamente isso. O ponto-chave aqui é que ele é uma rocha sedimentar. E o que isso quer dizer? Que ele se forma camada por camada ao longo do tempo. Guarde essa informação porque ela é a peça central de toda essa nossa conversa. Ok, vamos começar mergulhando na própria natureza do calcário. Como é que essa rocha surge? A gente vai ver que a história começa com seres microscópicos e termina em montanhas gigantescas. Olha só, a formação do calcário não é como mágica, não acontece de uma hora para outra. É um processo que tem três fases bem claras. Primeiro, a precipitação. É quando o carbonato de cálcio se solidifica e sai da água. Depois vem a deposição, que é quando esse material vai parar lá no fundo do mar. E por fim, a acumulação, que é o que realmente sobra depois que as correntes e a compactação fazem o seu trabalho. O ponto principal aqui é que cada uma dessas etapas precisa de condições muito específicas e, mais importante, de tempo, muito tempo. E a gente não está falando de uma rocha rara, não. Pelo contrário, a escala é simplesmente impressionante. Cerca de 10% de toda a rocha sedimentar do planeta é calcário, e a maior parte dele vem do mar. A gente está falando de estruturas colossais, sabe? Pensa nas falésias brancas de Dover, na Inglaterra, ou no North Peak, lá em Utah, nos Estados Unidos. São paredões de centenas, às vezes milhares de metros de altura. E a parte mais incrível, muito disso é crédito, que é basicamente formado pelo acúmulo de trilhões e trilhões de esqueletos de organismos microscópicos. Ok, a gente já entendeu a escala monumental do calcário. Agora vem a pergunta de US$ 1 milhão. Quanto tempo leva para formar tudo isso? É exatamente aqui que a coisa começa a ficar interessante e a gente entra no chamado paradoxo do tempo. Para tentar responder essa pergunta, os cientistas foram atrás da taxa mais rápida de formação de calcário que a gente consegue observar hoje em dia. E o valor que encontraram foi esse aí, 3,6 centímetros por ano. E veja bem, essa é a taxa em condições ideais, perfeitas, como nas águas quentes e tranquilas dos bancos das Bahamas. Guarde bem esse número, ele é a chave para tudo. E é aí que o problema aparece. A pergunta é simples. Um evento como um dilúvio global durando apenas um ano conseguiria explicar a existência de formações de calcário que têm centenas de metros de espessura? Mesmo usando aquela taxa super otimista de 3,6 centímetros por ano, uma formação como o calcário Redwall, no Grand Canyon, que tem mais de 240 metros de rocha, a conta simplesmente não bate, nem de longe. E tem mais. Lembra das condições ideais que eu mencionei? Para ter uma acumulação rápida de calcário, a gente precisa de um ambiente muito específico. Água quentinha, mares calmos, baixa pressão e, muito importante, água não ácida. Basicamente, um Caribe. Agora, tenta imaginar o cenário de um dilúvio global. Seria o completo oposto, certo? Águas turbulentas, agitadas, caóticas. São dois mundos que não se encaixam. E a ciência nos permite ir além da especulação. Pesquisas como as de Optic e Wilkinson conseguiram estimar a temperatura da água na época em que essas grandes formações de calcário surgiram. E olha o que eles encontraram. As falésias de Dover, no período Cretáceo, se formaram em águas a 35 graus. O North Peak, no Cambriano, a quase 33 graus. O que esses dados nos dizem? Que essas rochas nasceram em ambientes de águas quentes e estáveis. Exatamente o que se espera de um processo longo e gradual, e não de um evento catastrófico único. Agora, vamos colocar as coisas em perspectiva. Se a gente pegar a taxa mais generosa possível, a mais rápida que existe, e imaginar que ela operou sem parar por, digamos, 5.000 anos, ainda assim isso explicaria apenas 0,02% de todo o calcário que a gente conhece no planeta. É quase nada. É como tentar encher um Maracanã com um copo d'água. Simplesmente não dá. Beleza, o problema do tempo parece bem claro, mas será que existem outras explicações? Alguma forma de acelerar esse processo? Vamos dar uma olhada no que é proposto e colocar essas ideias à prova, frente a frente com as evidências que a própria geologia nos dá. Duas propostas que aparecem bastante são o transporte por correntes e a ejeção vulcânica. Mas as duas encontram problemas básicos. A primeira, sobre as correntes,
Bem, o calcário é muito solúvel. Se você tentar transportá-lo em água corrente, ele simplesmente dissolve. Para virar a rocha de novo, ele teria que se precipitar lentamente. Voltamos à estaca zero. A segunda ideia, sobre vulcões, o chamado calcário vulcânico não é calcário novo. É só o magma agindo sobre calcário que já existiu ali. Ou seja, ele não resolve o problema do tempo de formação inicial. Mas tem uma outra ideia, que vem de experimentos de laboratório. Usando canais de água, os cientistas viram que correntes rápidas conseguem depositar camadas de lama, que depois viram uma rocha chamada folhelho, de forma bem rápida. Aí surge a questão: será que o mesmo mecanismo poderia ter depositado calcário? Parece uma boa ideia, mas tem um detalhe crucial. Quando um sedimento é depositado por água em movimento, ele deixa para trás uma espécie de assinatura, uma evidência que não tem como esconder. São os chamados flóculos. Pense neles como a impressão digital que a correnteza deixa na rocha. E aqui vem o ponto final nessa discussão. A regra é clara. Sem exceção conhecida, todo e qualquer sedimento que foi depositado por uma corrente de água contém flóculos. E o fato incontestável é que nenhuma formação de calcário no mundo os possui. A impressão digital não está na cena do crime. Fim da história para essa hipótese. Bom, se as explicações alternativas não se sustentam, a situação fica ainda mais complicada. Porque o problema do tempo é só a ponta do iceberg. Existem vários outros paradoxos, outros desafios físicos e químicos que continuam sem resposta. Vamos pensar em algo prático. O sedimento de calcário não vira rocha instantaneamente. Esse processo de endurecimento se chama litificação e leva tempo. Agora, imagine centenas de metros de sedimento de calcário depositados em um único ano. O que a gente teria não seria rocha sólida, mas sim um lamaçal gigantesco, uma pasta. Como é que essa lama formaria os penhascos verticais que a gente vê por aí? A resposta é simples: não formaria. Tudo desmoronaria sobre o próprio peso. E as próprias rochas nos contam essa história. No Grand Canyon, por exemplo, a gente vê camadas que claramente sofreram erosão depois de já terem virado rocha dura. Mais do que isso, encontramos blocos enormes do calcário Redwall, que é uma camada inferior, soltos dentro das camadas de cima. Alguns desses blocos são do tamanho de uma van. Para isso acontecer, a camada de baixo precisou ser depositada, virar rocha, ser erodida e só depois a camada de cima veio e cobriu tudo. É um ciclo que, inevitavelmente, exige muito, muito tempo. Outro ponto são os fósseis. Existem calcários formados em água doce e outros formados em água salgada. E o que a gente vê é que os microfósseis de cada ambiente estão perfeitamente separados nos seus respectivos depósitos. Agora, se toda a água do planeta, doce e salgada, tivesse se misturado em um dilúvio global, como essa separação perfeita seria possível? Seria um caos, uma mistura total. Vamos falar de biologia agora. A gente já viu que muito calcário vem de microfósseis. Só para ter uma ideia, hoje o fitoplâncton dos oceanos produz algo em torno de 45 bilhões de toneladas de biomassa por ano. Para explicar todo o calcário do mundo em um único evento de um ano, seria preciso gerar um equivalente a uns 500 milhões de anos dessa produção de vida microscópica. A pergunta é, de onde sairia tanta vida tão rápido? E se a gente levasse essa ideia ao extremo, a consequência seria bizarra. A quantidade de micro-organismos necessária para formar todo o creio calcário marinho que existe transformaria os oceanos numa sopa grossa, um lodo de matéria orgânica. Isso é simplesmente insustentável do ponto de vista biológico. E isso nos leva a mais uma questão. Agora de química. A gente já sabe que o calcário precipita, ou seja, se forma em água quente. Então, num cenário de dilúvio global com águas aquecidas, o que a gente deveria esperar? Uma única, gigantesca e contínua camada de calcário no registro geológico, certo? Mas não é isso que a gente encontra. O que vemos são várias camadas finas de calcário, intercaladas com camadas de areia, de argila e outros tipos de rocha. Alguns propõem as chamadas correntes de turbidez para explicar essas camadas intercaladas. Mas essa ideia também não se sustenta. Primeiro, porque essas correntes deixariam flóculos, e a gente já viu que eles não existem no calcário. Segundo, porque esse modelo exige que existissem estoques gigantescos de diferentes sedimentos, já separados e prontos para serem transportados. Não existe nenhuma evidência de que esses estoques tenham existido. E por último, se eles tivessem existido, a gente deveria conseguir encontrar a base desses depósitos hoje, mas nada. Então, no fim das contas, a evidência está toda lá, gravada na própria rocha. A química, a física, a biologia, tudo conta uma história. A questão que permanece então é essa: o que o calcário realmente registra?
É a memória de uma catástrofe rápida e avassaladora, ou é a crônica silenciosa da passagem de um tempo imenso, quase inimaginável?